Capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler a primeira seção desse capítulo, por favor. Deuteronômio capítulo 6. Diz, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito se multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os meus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor vosso Deus, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até o dia de hoje. Vamos parar aqui no verso 24. Vamos à presença de Deus, irmãos, em oração, mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe e abra o nosso entendimento quando expomos as Escrituras Sagradas. Oremos ao Senhor. Nós te damos graças, Santo Deus, mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos, na Tua santa presença, ouvirmos a Tua voz, expormos o Teu Evangelho mais uma vez pela Tua gloriosa palavra, poderosa palavra. Sabemos que somos incapazes, ó Deus, por nós mesmos de compreendermos a Tua lei, a Tua verdade. Nós carecemos, nós necessitamos, Senhor Deus, das Tuas misericórdias, da operação do Espírito Santo, para que não apenas possamos ser capazes de ouvir com os nossos ouvidos,
mas que pelo Teu Espírito possamos ouvir com o nosso coração, recebendo a verdade pela fé, a fim de podermos viver para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Pedimos isso, porque essa é a Tua vontade para com o Teu povo, e o Teu Espírito, a terceira e gloriosa pessoa da Trindade, tem sido o nosso socorro, dia a dia, conduzindo-nos na verdade, iluminando a nossa mente. Abençoa-nos mais uma vez, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos, mais uma vez, irmãos, dentro do livro de Deuteronômio, uma sequência de fatos e objetivos e de histórias que são narradas e contadas e que agora são explicadas de maneira bem preciosa por Moisés, de modo a que leve o nosso coração, a nossa alma a depender e a compreender e a confiar no Senhor. Ora, é importante nós frisarmos que as histórias praticamente do caminho da libertação até aqui, elas vão ser contadas em Deuteronômio. Por exemplo, quando você vai para o capítulo 9 de Deuteronômio, você vai ter Moisés contando a história do bezerro de ouro que aconteceu em Êxodo 32, e ele vai ali, nessa história, frisar um ponto particular. Ele vai dizer, para que vocês saibam de uma coisa, que não é por causa da tua justiça, que vocês vão adentrar a terra prometida, é por causa da misericórdia de Deus. Ora, não é por causa da tua justiça pessoal, e ao mesmo tempo você encontra linguagens como essa, cumpra, seja bom, seja perfeito, faça o que agrada a Deus para que você possua a terra. E no capítulo 9 você vai ouvir a mesma tensão, mas claramente dita, não é por vossa causa, porque desde o dia que Deus tirou vocês do Egito até agora, vocês têm sido rebeldes para com o Senhor. Nós temos ouvido isso no livro de Números, por exemplo, quando Moisés fala do perdão dos pecados. Ele vai dizer exatamente isso, ele usa essa linguagem, Senhor, o Senhor tem sido misericordioso para conosco desde o dia que saímos do Egito. Essa lógica, ela mostra que o propósito da ordem, da lei ordenada pelo Senhor ao seu povo, não é para que esse povo se revele um povo que não comete o pecado. Senão seria difícil imaginar que lá na frente, quando nós chegamos no capítulo 27 de Deuteronômio, lá no capítulo 27, quando começa as histórias últimas, antes da morte de Moisés, você vai encontrar as últimas ordens dizendo, quando vocês entrarem pelo Jordão, atravessarem o Jordão, vocês vão colocar, tem um monte Ebal, tem um monte Gerizim aqui, você vai pegar 6 tribos e colocar de um lado, 6 tribos e colocar de outro. Você vai pegar nas pedras do Monte Ebal, você vai escrever a lei de Deus e as maldições, e no outro lado você vai escrever as bênçãos. E quando você lê as bênçãos, todas aquelas 6 tribos dirão amém, e quando você lê as maldições, todas as tribos dirão, as 6 dirão amém. Mas só que do lado de onde está escrito as maldições, é erigido um altar para sacrifício e holocausto, onde os pecados são perdoados. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, a única chance e possibilidade de vocês não serem verdadeiramente destruídos, não é porque vocês são perfeitos, é se a maldição que seria sobre vós cair sobre o cordeiro que é imolado continuamente, porque tipificava Cristo, é verdade, ali. Então a relação com a lei, ela não é uma relação onde Deus diz o seguinte a Israel, vocês são perfeitos, não, mas a relação com a lei é uma declaração direta de que aqueles que foram alvos da graça, até porque esse é o tom do livro de Deuteronômio, ele repete muitas e muitas vezes o que aconteceu em Êxodo. Ele diz, porque vocês foram libertos do cativeiro, porque vocês foram libertos do cativeiro.
e sempre a razão e a causa de tudo é a graça que lhes alcançou quando foram tirados da escravidão. Mas o grande ponto é, com tudo isso que eles ouviram e aprenderam uma verdade exclusiva, e essa verdade é: há um só Deus. E como vive um povo diante de um único Deus? Porque essa é a lógica de Deuteronômio aqui agora. De fato, há um só Deus. Deus vivo e verdadeiro. E essas são declarações tão preciosas porque elas são confissões. Eu gosto de dizer que nós temos aqui a razão pela qual as confissões são tão importantes. Porque as histórias, as narrativas bíblicas, elas produzem teologia e doutrina confessional. Se você olhar para o texto que nós lemos do capítulo 6, no início do capítulo 6, você vai encontrar a declaração como essa. Ora, ele diz assim a partir do verso 1, preste bem atenção: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisse na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus. E aqui a finalidade: para que temas ao Senhor teu Deus, guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Então vem a confissão e a declaração: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você sabe que no capítulo 7, logo imediatamente esse capítulo nós estamos lendo, ele vai falar da razão pela qual os filhos do povo de Deus não devem se casar com as filhas dos ímpios. Ele vai dizer: porque vocês são povo de propriedade minha, vocês pertencem a mim, eu sou o teu Deus. E a exclusividade, a singularidade implica numa relação de fidelidade, e não há como fugir disso. É por isso que eu digo que você não pode, não é birra dos pais, é para o teu próprio bem, é para a tua própria felicidade. Você vai sofrer tanto, mas se o sofrimento fosse o menor dos problemas, o texto diz no capítulo 7: porque os teus filhos que se casarem com as filhas deles, rapidamente se curvarão aos seus deuses. Rapidamente se curvarão aos seus deuses. Interessante. E logo deixará a nação, pertencerá a outro povo, a exclusividade. Tudo isso que eu estou te instruindo é para que você entenda com tanta clareza a necessidade de entender que o propósito da lei é mostrar uma doutrina sobre o ser de Deus. É por isso que imediatamente após a confissão vem uma ordem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Por que depois da declaração confessional vem isso? Porque o único Deus exige todo o coração. Não são muitos deuses, um só. Eu sou completamente devotado a Ele. Não há espaço para divisão aqui. Como Ele é um, Ele requer todo. Ele não requer parte. Como Ele é único, Ele requer exclusividade. Não se divide com ninguém. Como é importante nós pensarmos nesses primeiros 3 versos. Nós, como ministros de Deus, como pregadores da palavra, irmãos, nós devemos ensinar a igreja claramente tudo o que Ele mandou.
nada mais, nada menos, somente o que Ele mandou. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, eu não sei quanto tempo eu vou passar na igreja que eu pastoreio, mas eu espero um dia, se Deus me conceder essa graça, já ao final que eu expor o último verso da Escritura. Não sei que idade será isso, porque eu acho que vai ser complexo, porque Deuteronômio eu estou com dificuldade de concluir. Eu estou no capítulo 27, já estamos com mais de 2 anos, nós estamos encerrando o Pentateuco. Mas naquele último dia, se Deus me permitir esse último dia, em que eu chegue a expor o Apocalipse 22 e o último verso dele, então chegou o fim, e eu vou poder dizer para a igreja: eu ensinei toda a vontade de Deus, toda ela, somente ela, somente ela. Esse é o objetivo do coração do ministro, é não ensinar os seus ensinamentos. É por isso que você prega de modo expositivo, sequenciado. É por isso que você tenta usar uma ordem para que todos os aspectos da doutrina sejam percebidos e a igreja seja instruída nisso. E que quando eles entendam isso, irmãos, que quando chegar no fim, você possa dizer para a congregação: pratiquem segundo aquilo que vocês aprenderam. Vivam de conformidade com aquilo que foi ensinado. Vivam segundo o ensino da palavra. Guarde os estatutos do Senhor. Observe-os. É o que ele diz no verso 2 e o verso 3. As boas instruções, irmãos, dos pais e dos ministros, as boas instruções dos pais e dos ministros da palavra vão agravar nossa condenação se não vivermos segundo elas. Quando resolvemos viver a nossa vida segundo o nosso próprio coração, não segundo o que temos aprendido, isso será mais culpa sobre minha cabeça, certamente. Qual o propósito do ensino? Gerar piedade na igreja. Qual o propósito de Moisés ensinar todas essas coisas? Veja, para que vocês vivam de conformidade com ela. Isso aqui não é um seminário, isso não é apenas um curso que vocês estão tendo, isso é igreja. E aí, fui pregar numa igreja no interior da Bahia certa vez, era longe de Salvador, então eram 5 horas de viagem da cidade até Salvador, onde eu ia pegar um avião de volta para Recife. Eu pude conhecer um pouco da realidade da igreja ali local e vi como eles amam estudar, como eles são doutrinados e falam contra a esquerda, contra isso, contra aquilo, contra o fascismo. É um negócio impressionante. Eu pensei que eu estava num partido político ali, mas era uma igreja realmente, todo mundo ali consciente de muita coisa. E aí 2 dias conversando com eles, era só o que falava, e aí no carro, um presbítero estava do meu lado, e eu disse: se o irmão me permite, nós temos 5 horas para conversar, a gente pode brigar aqui, eu desço e eu vou de ônibus, mas eu queria lhe falar uma coisa. Eu tive a ligeira impressão, e eu queria lhe dizer isso de todo o meu coração, que os irmãos estão confundindo igreja com universidade. Isso não é simplesmente ensino acadêmico. A gente está veja, ou você cuida da alma desse povo para que eles vivam isso em casa, para que os pais vivam isso em casa, para que os seus filhos aprendam isso em casa, ou vocês vão cuidar da alma deles na dor, na angústia, e vocês vão ensiná-los a verdade em casa, instruí-los, porque até então eu não estou percebendo muito bem o conceito de uma igreja, parece que eu estou numa escola. Ele disse: eu nunca tinha pensado nisso, pastor, eu vou considerar a sua fala. É verdade que nunca mais me chamaram para falar lá, talvez esteja associado a isso, mas talvez não, eu espero em Deus.
que eles tenham refletido sobre isso de fato. Porque a preocupação de Moisés no deserto, ouvindo da parte de Deus, é exatamente essa. Verso 2 e 3 ele diz assim, essas são as palavras de Moisés: para que temas ao Senhor, entende? Essas coisas que eu te ordeno, que eu te mando, que eu te ensino, é para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho e o filho do teu filho. Você entende o caráter pastoral? Não apenas você, não apenas o teu intelecto, é o teu coração, é a tua casa, é a tua família. É para isso que eu te instruo. Ouve atentamente o que passo a te dizer. Se nós pudermos pensar, irmãos, na religião como um centro, eu diria, ela está na família. Deus, o Deus do pacto, ele se revela como família, o pai, o filho, essa instrução da família. Não tem sentido. Não tem sentido se não for a minha casa. Não apenas nós, mas nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, para que eles possam temer ao Senhor. Um comentarista disse assim: religião e justiça avançam e asseguram a prosperidade de qualquer povo. Religião e justiça, elas avançam e garantem a prosperidade de qualquer nação. Tema ao Senhor e tudo lhe será bem. Todos aqueles que são bem instruídos, se eles praticarem o que eles foram ensinados, eles serão bem, eles irão bem também na terra que lhes foi concedida graciosamente. Religião e justiça promovem prosperidade, segurança verdadeira para qualquer nação. Se seguirmos o que Deus, a inteligência, a sabedoria de um povo que teme a Deus e não anda segundo o seu próprio pensamento, não anda segundo o seu próprio entendimento, como claramente a Escritura ensina. Imediatamente no verso 4 do capítulo 6, ele diz então, ele diz, no 3 ele diz, e no 4: ouve, pois, Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te diz o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso aqui é dito num contexto claro da entrada de Canaã, que era uma nação totalmente idólatra, de prática de idolatria. Essas afirmações bíblicas da singularidade de Deus, de modo geral, nas Escrituras, elas estão associadas ao combate à idolatria. Lembra que no capítulo 4 é o que ele vem tratando, nós expomos hoje pela manhã, a preocupação com o coração, com guardar o coração da idolatria. E aqui a declaração: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é uma declaração direta de que não há outro Deus igual a Ele. Mas não só isso, submissão a Ele somente. Veja, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Jeremias, no capítulo 10. Abra o texto sagrado comigo. Jeremias, capítulo 10. Esse texto, ele trata, também tem aqui uma declaração de fé bem interessante, não é? Jeremias, capítulo 10, ele diz assim, a partir do verso 1: ouvi a palavra que o Senhor vos fala, e a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam,
porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há, e aí veja a confissão, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti, mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Entenda, a associação da instrução com aquilo que o Deus é. Quem é Deus? É o único Senhor, é o Criador dos céus e da terra, é o que tirou vocês de mão poderosa, esse é Deus. Então o que ele fala é a verdade. E esses quem são? O que eles ensinam? Veja quem é esse Deus. É feito por tuas mãos e vocês os servem. Aí ele continua: mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traze prata batida de Tarsis e ouro de Ufas. Os ídolos são obras de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes, todos eles são obras de homens hábeis, mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Esse é o Deus, entenda, no contraste com a idolatria, ele faz a declaração de quem é Deus. Então, não é distinto ali também, me parece que essa é a lógica de Moisés, quando ele vem tratando acerca do capítulo 4, depois no 5, ele vai dar os 10 mandamentos, e vai estar ali, não terás outros deuses diante de mim. Aqui ele vai concluir com a lógica inequívoca: não há Deus igual ao nosso Deus. Mas para que você saiba que isso aqui não é apenas uma associação do Antigo Testamento, é também no Novo Testamento feito assim. Então eu queria que você rapidamente abrisse a Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Preste bem atenção nas palavras do apóstolo Paulo, a partir do verso 6. Diz assim, a partir do verso 6, Paulo diz: deixa eu um pouco mais adiante, deixa eu pegar bem mais um pouco do início. Ele diz assim, vindo do verso 2, que vai ficar mais claro o nosso argumento. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Veja, que vocês foram libertos da idolatria para servir ao Deus vivo
e verdadeiro. Essa é a linguagem de Jeremias. O Deus vivo e eterno, contrastando com aqueles que são feitos por mãos humanas. O Deus é o Criador de todas as coisas. Se eu tenho aqui um princípio de compreensão daquilo que a verdade do Senhor me leva a entender, eu tenho o conceito de que toda revelação me leva a temer ao Senhor, somente ao Senhor, e ter na minha consciência o conceito mais claro de que temer ao Senhor é temer ao único que é verdadeiramente Deus, e não há outro igual a Ele. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Há uma discussão interessante, porque quando você fala único, né, as pessoas elas vão pensar, então Deus não é triuno. Sim, a mesma doutrina da Trindade diz que há um só Deus, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não existem trios. Até mesmo no batismo, quando Cristo lá em Mateus 28 ordena o batismo, ele diz, não é? Todo poder me foi dado no céu e na terra, e ele diz, ide por todo mundo, fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos ordenei, mas ele continua, ele diz, batizando-os em nome, e é interessante isso, ele não diz, não nos nomes, mas no nome, ele põe no singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque há um só nome, há um só Senhor, são 3 pessoas, mas um só Deus. Não é negado aqui, em hipótese alguma. A própria doutrina da Trindade é a declaração exata de que há um só Deus, não 3 deuses. Mas Ele é Senhor. Veja, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o conceito de único, de uno, não é? Ele não nega o conceito de 3, não há necessidade disso. Porque lembre-se, quando Deus cria o homem e a mulher, e é interessante isso porque Hermann Bavinck, naquele livro A Família Cristã, ele defende exatamente essa tese. Ele diz, ora, que a constituição do marido e da mulher e a ordem da constituição da família é uma impressão da Trindade na criação. Quando ele diz assim, ele diz, ora, quando você se opõe à família, nessa estrutura, você não se opõe à família no sentido de nós que somos conservadores, mas ao Deus Criador, que é triuno. E aí o texto diz assim, deixe o homem pai e mãe, torne-se os dois A linguagem bíblica, e é óbvio que é uma distinção importante aqui, mas na lógica de Bavinck essa linguagem é do ser de Deus, é a impressão do ser na criação, no homem. Os dois são uma só carne. Não é impossível ser 2 e ser 1. A Escritura não tem problema com essa lógica. Até mesmo o Deus único e verdadeiro, Ele é único e Ele é triuno. Ele é único e Ele é triuno. Aqui no verso 4 eu tenho um breve resumo da religião. Esse é o primeiro princípio da fé e da obediência. Por que resumo da religião, irmãos? Por que isso é tão importante? Porque você vai exatamente notar que quando eles escreviam essas coisas, os judeus escreviam no filactério, né? Ele não se sentiu apenas obrigado a dizer isso 2 vezes a cada dia, mas eles se sentiam felizes em dizer isso a cada dia. Benditos somos nós, que cada manhã e cada tarde podemos dizer, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas mais bem-aventurados somos nós. Nós somos ensinados aqui a crer naquilo que diz respeito ao ser de Deus, que Yahvé, nosso Deus, é o único Yahvé.
de que o Senhor que nós servimos, Ele é Yahvé, Ele é o grande Senhor, um ser eterno, infinito, perfeito, autoexistente e autossuficiente. Ele é o único, e é importante isso, Deus vivo e verdadeiro Deus, porque somente Ele é Deus, Ele é um. Por isso que lá em Jeremias Ele é vivo, ele descreve isso, Deus vivo e verdadeiro. É por isso que Paulo, usando a linguagem de Jeremias, vai dizer a mesma coisa em Tessalonicenses: ao Deus único, sábio, vivo, verdadeiro. Paulo vai terminar Romanos dizendo no último verso: ao Deus sábio, ao Deus único, ao Deus santo. Por que essas declarações são tão importantes? Porque aqui, irmãos, nós aprendemos literalmente que esse é o centro da nossa religião. Ensinar, e aqui, entenda, ele ensina a fazer isso de todo o coração, e depois ensinar meus filhos. E o que é que eu ensino os meus filhos andando no caminho? Eu preciso ensinar a ele que há um só Deus. Não é simplesmente como atravessar a rua, não é esse a minha preocupação, é também, mas a minha preocupação é, se eu não ensinar meu filho esse fundamento, há um só Deus, que subsiste em 3 pessoas, esse é o fundamento. O credo de Atanásio diz: sem essa confissão não há salvação. Sem que nós declaremos isso de coração, há um só Deus que subsiste em 3 pessoas, não existe salvação. É por isso que, não sabendo disso, nós negociamos com as testemunhas de Jeová, acreditando que talvez eles são salvos. Não! Porque Cristo não é Deus. Na teologia deles, não há acordo para isso. Essa é a primeira e a minha principal preocupação com os meus filhos. A doutrina que me leva a dizer e a ensinar aos meus filhos: há um só Deus, um único Deus é o nosso Senhor, é o único Senhor, o Senhor autossuficiente, infinito, eterno. Ele é o nosso Senhor. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Ele é o único que é Deus. A confiança firme, irmãos, nessa verdade nos protegerá de toda idolatria. É o que vai proteger o coração de Israel no caminho, se essa verdade não estiver no meu coração. Que a lógica do texto é essa. Nós pensamos em tudo que se ensina aos filhos, mas principalmente ele está dizendo: guarda o teu coração da idolatria. Guarda o teu coração da idolatria, sabendo quem é Deus. Importante porque a idolatria foi introduzida exatamente por causa desse erro fundamental. Existem muitos deuses, então não existe atenção total a alguém. É por isso que meu coração é dividido em partes. É por isso que eu não amo a Deus acima de todas essas coisas. Se há um só Deus, todo o meu coração é dele, todo o meu entendimento é dele, toda a minha força é para ele. Eu não divido isso. Eu não divido isso. Existe apenas um Deus. Interessante
não tenha nenhum desejo, irmãos, no teu coração de ter outro Deus. Porque eu lembro do livro de Reis, essa é uma leitura impressionante em Reis, quando ele vai dizer assim, o autor do livro de Reis: se vocês temerem, que esse é o começo do capítulo 6 de Deuteronômio, para que temam, né? Ele diz assim lá em Reis: se você temer aos ídolos e aos homens ou aos povos, ninguém poderá livrá-los de Deus. Mas se vocês temerem a Deus somente, ninguém poderá lhes fazer mal. Se vocês temerem os ídolos desse mundo, se vocês temerem seus amigos, se vocês temerem a verdade que eles tentam impor, se você temer o seu próprio desejo, se você seguir isso, você não está protegido contra a ira de Deus. Ninguém poderá livrá-lo no dia do juízo. Mas se eu temer a Deus, somente a Ele, ninguém poderá me fazer mal. É melhor ter uma única fonte do que milhares de cisternas. Um único Deus autoexistente do que milhares de insuficientes. É melhor um único Deus. Você sabe que o que nós aprendemos sobre a idolatria é isso: não há limite para fazer deuses. Existe um ídolo, existe um santo para cada dia do ano. E por falta tem um dia de todos os santos, para não ter problema, para não ficar ninguém fora. Não há limite. E só tem 365 nesse princípio. Se tivesse 700 dias, não seria suficiente. Se tivesse 10.000 dias o ano, não seria suficiente para a quantidade de ídolos. Ter um único Deus guarda o meu coração de tudo isso, porque só a Ele eu devoto a minha vida. E o que então Moisés nos ensina aqui é o que Deus requer do homem. Nesse princípio: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É isso que Ele requer do homem. Entenda, por isso a linguagem todo, toda, tudo, é porque há um só, então é tudo. Toda a devoção a Ele, todo o temor a Ele, toda a vida a Ele, tudo que nós temos é dEle, tudo que nós fazemos é para a glória dEle. Não há outro significado para a vida senão esse. E não teria sentido viver se não for para esse fim. Não teria sentido para viver. Essa é a condescendência da graça divina, irmãos. Ele fez no primeiro e no grande mandamento da lei de Deus. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Só eu sou Deus, não há outro. Mas aí ele diz: nós devemos amá-lo. E todas as nossas atividades são frutos desse amor. Eu não vou adorar um ídolo por amor a esse Deus. Eu não vou falar as palavras de Deus em vão, tomar o nome dele em vão, por amor a Ele. Eu vou amar o dia de sábado por amor a Ele. Eu vou honrar meu pai e minha mãe por amor a Ele. Eu vou buscar pureza no meu coração por amor a Ele.
Eu vou buscar amar o meu próximo por amor a Ele. Eu vou falar a verdade por amor a Ele. Eu não vou cobiçar o que é do outro por amor a Ele. Ele conecta toda a lei. Veja que condescendência. Ele não me dá um peso. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Somente eu sou Deus, não outro. E aí ele diz: agora então me ame de coração, de todo o coração. Me ame dessa forma, ame o próximo dessa forma. Essa é a lógica da revelação. Deus está dizendo: eu sou exclusivo e a minha lei é a única que é perfeita. Vocês são o meu povo e não outro. E eu comprei por minha graça, e o objetivo aqui é para que vocês sejam o meu jardim fechado, o meu jardim particular, onde nesse mundo, onde os homens me odeiam e vivem para satisfazer os seus desejos, aqui o meu povo me ama. E nós somos um padrão para o mundo, como deveríamos ser um padrão para o mundo. Filho meu, dá-me o teu coração. Nós vamos ensinar os nossos filhos que há um só Deus, para podermos ensiná-los a amar. Amar. Eu não tenho como ensiná-lo a amar se eu não ensiná-lo a confissão de fé. Há um só Deus. Filho meu, dá-me o teu coração. Nós devemos estimá-lo, nós devemos ter prazer nele, no seu ser. Nós devemos ter prazer em todos os seus atributos. Em relação a nós, nossos desejos precisam ser para Ele, o nosso deleite nele, nossa dependência dele, e a Ele, somente a Ele, nós devemos ser inteiramente devotados. Deve ser um prazer para nós pensar nele. Pensar nele deve produzir em nós amor inesgotável. Meditar no que Ele é deve produzir em nós desejo de servi-lo. Deve desejar em nós o prazer de falar dele, prazer de servi-lo, prazer de amá-lo. Isso nos ensina, irmãos, de modo tão glorioso. O nosso Deus é nosso Deus no pacto. Por isso Ele é nosso Pai. Por isso, misericordioso. E Ele está ligado aos amigos com quem Ele se alinhou. E Ele beneficia, protege, guarda e conduz esses que são deles todos os dias. Amá-lo de todo o coração, amá-lo de toda a alma, com toda a nossa força. Isso envolve não apenas um mero amor, mas um grande amor. É por isso que Cristo cumpre a lei, quando é dito dele no Evangelho: amor maior não há. Ali é amar. E é somente nele que eu aprendo a amar. Nós amamos ao Senhor quando os nossos corações estão fitos nele, não apenas externamente, mas internamente. E quando verdadeiramente nós estamos unidos a tudo aquilo que é puro, que é santo.
E o que é que vai produzir imediatamente? É por isso que logo na sequência ele diz: guarda isso no teu coração e ensina os teus filhos, andando, levantando nos umbrais das portas. Ele poderia ter dito: ensina ele a minha lei. Ótimo, você vai ensinar a lei, mas eles só vão aprender a amar a lei se eles conhecerem a Deus e a sua graça e a sua misericórdia e a sua justiça. A primeira grande declaração é: amarás o Senhor teu Deus e ensinarás, tendo inculcado no teu próprio coração, ensinarás os teus filhos. Para que eles nunca sejam contaminados por tais idolatrias, como o texto claramente nos ensina aqui. Se nós tivermos isso, irmãos, se nós tivermos o Senhor como Ele é, nós temos tudo, mas nós não teremos tudo se não tivermos Ele. Nada nós teremos se não tivermos Ele. Eu tenho que amá-lo acima de toda criatura, eu tenho que amá-lo acima de mim mesmo, eu tenho que amá-lo dessa forma. Eu tenho que amá-lo de modo inteligente, eu tenho que amá-lo com o meu coração, eu tenho que amá-lo com o meu pensamento, eu tenho que me submeter à sua verdade. Ele é uno e meu coração deve estar unido a Ele nesse amor. Ele é uno, Ele é único, e Ele é a única fonte que deve fluir todas as afeições do nosso coração. É dele que procede o amor, é dele que procede a vida, é dele que procede a condição de viver para a glória dele. Não há outro. Se não for nele e se não for ele, eu não terei a condição de viver segundo os padrões que ele mesmo estabeleceu. E assim eu vou guardar meu coração, porque antes de me colocar contra os ídolos, eu preciso entender quem é Deus. Usando a linguagem do catecismo, o que é Deus? E conhecendo, servi-lo. No texto, queria que você voltasse comigo mais uma vez do capítulo 6, depois do verso 5, ele diz assim, no 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmãos, é impossível para um homem natural falar, como eu disse ontem, dessa forma, se do coração dele não jorrar isso. Tem obrigação de fazer, eu vou fazer também, mas ninguém consegue 24 horas em todas as áreas e momentos da vida conduzir o filho, a casa, aos pés do Senhor, para amar ao Senhor, mostrar como nós devemos servi-lo. Não conseguimos. É por isso que a primeira parte é fundamental e a segunda é uma obrigação, é a ordem que flui do ser dele. Porque assim eu vou manter a religião, irmãos, não apenas no meu coração, mas também na minha casa. Você vai guardar isso no teu coração e vai ensinar isso aos teus filhos. Eu não vou apenas, quando eu faço isso, eu protejo a religião no coração e na casa. E se eu continuar fazendo isso, não haverá putrefação, destruição dos valores. É por isso que dentro da casa
É nesse sentido que Josué vai dizer, quando olha no final da vida, diz: se ainda, em outras palavras, se vocês decidirem seguir outros deuses como os nossos pais seguiram antes de nós, como Abraão, Terá, eles adoravam falsos deuses antes de serem salvos. Por isso, Abraão particularmente, ele diz: escolher hoje a quem servais. E aqui vem, olha, mesmo que vocês sacerdotes se esqueçam da verdade, mesmo que a igreja, mesmo que os pregadores não ensinem mais, mesmo que a sociedade venha a ruir, mesmo que os valores caiam, está aqui minha casa. Eu guardei meu coração e o coração dos meus filhos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Por isso que a religião é assim, ela não é apenas para a proteção da minha vida, mas proteção do povo. Por isso que não é apenas um bem pessoal, é um bem para todos. E o Deus que se revela como Ele é, ordena que se ensine aos seus filhos. Que se ensine aos seus filhos. Esses são os princípios. Verso 6, meditação. Essas palavras que eu te ordeno, guarda no teu coração. Medita nelas. As palavras, irmãos, sozinhas, isoladas, não nos farão bem algum, se não guardarmos ela no coração. O salmista diz: guardo as tuas leis, as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Nós estamos em constantes perigos, irmãos, se nós negligenciarmos as palavras de Deus, a luz divina, o poder. Nós estamos em constante perigo se rejeitarmos a palavra e nós andaremos em trevas. Mas a palavra não tem que ser apenas lida, ela tem que ser guardada no coração. Elas precisam ser vistas no nosso discurso. Elas precisam fazer parte da nossa conversa. Elas precisam se expressar. Não é à toa que Jesus diz: a boca fala do que está cheio o coração. Um colega, num grupo específico, sempre coloca brincadeiras ambíguas de apelo sexual. Então, particularmente, eu mandei um recado a ele, de coração, um amigo sincero, e disse que eu me preocupava com aquilo, porque, conhecendo a mim mesmo, eu sei da nossa natureza miserável, pecadora, como nós, quando começamos a transbordar nas mínimas brincadeiras essas coisas, porque é o que domina meu pensamento. Cuidado, irmão, você pode ser destruído nisso aí. Um determinado jovem, ausentando-se do dia do Senhor no culto pela manhã, primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, então eu entrei em contato, chamei no gabinete para conversar e disse: você tem se ausentado da igreja num horário, você está vindo no outro, está faltando no primeiro. Eu tenho entendido que você está com algum problema espiritual. Eu disse: por quê? Porque eu estou faltando no primeiro horário? Sim, porque isso é apenas a ponta do iceberg. Se a gente for cavar aqui, você já não ora mais, você já não lê mais a Bíblia, você não medita na palavra, você está longe do Senhor. Eu disse: como é que o senhor sabe disso? Eu disse: eu não preciso, eu não sou adivinho, eu só estou apenas dizendo do que eu sei da minha própria alma. Eu estou dizendo do que eu conheço de mim mesmo, do que eu sou capaz de fazer como você.
Você precisa ter consciência que você nunca vai ter prazer de vir à casa de Deus para adorá-lo se você não tem prazer na presença dele em momentos específicos do dia, se você não se ajunta em família para adorar o Senhor. Não. A palavra já está no meu coração. Nós começamos a desenvolver práticas externas que falam muito da nossa vida interna. Existe a educação dos nossos filhos, a educação religiosa. Você vai ensiná-lo diligentemente. Não apenas meditar nela, você vai ensinar seus filhos, aqueles que amam o Senhor Deus. Eles devem fazer o que devem, o que podem fazer, para que as afeições que eles têm por Deus sejam vistas nos seus filhos. E assim eles possam preservar a religião na sua casa. Eu não posso preservar na sociedade, mas eu vou preservar na minha casa. Não será cortada a verdadeira religião na minha casa, porque o meu coração é todo do Senhor. A minha casa é dele também. Eu não tenho, irmãos, como pensar na religião como sendo para os nossos filhos também. É por isso que o ensino é parte fundamental da religião cristã, porque não é apenas uma meditação intimista, é uma verdade que se perpetua. Então, quando você se aparta dos ensinos dos seus pais, quando você segue o seu próprio coração, você está pronto para receber da parte de Deus o juízo e a condenação. Por isso, cuidadosamente, preste atenção na sua vida. Jovem, criança, preste atenção na sua vida. O que você tem aprendido, o que você tem ouvido, é para que a verdadeira religião se manifeste na sua vida pessoal também. Assim que quando você constitua a sua família também possa preservar a lei de Deus, o amor a Deus, o conhecimento de Deus, em casa e fora dela. Tem um psicólogo que é bem interessante, bem conservador, no Canadá, e ele fala muito sobre essas coisas dos jovens que querem mudar o mundo e não limpam um quarto. Ele diz, é bem interessante, ele diz assim, o cara quer organizar a sociedade, o quarto dele é uma bagunça, ele não arruma a cama dele. É interessante essa imagem, porque é assim que o Senhor está dizendo: guarda o teu coração, ensina os teus filhos. O sacerdote vai ensinar ao povo, os pais, aos seus filhos. E acima de tudo, nós vamos preservar os nossos filhos da idolatria. Que ensinamento precioso, irmãos, nós podemos ter aqui num texto como esse, na sua totalidade. É longo o capítulo 6, mas no final dele, depois de todos esse complexo ensinamento, mas tão glorioso, ele diz assim, lá na frente, no capítulo 6 ainda, preste atenção nas palavras que ele utiliza a partir do verso 20, ele diz: quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais.
O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Cumprir o mandamento do Senhor, primeiramente é para a glória de Deus, mas aqui se revela o nosso maior bem. Façam isso para o teu próprio bem. Para o bem dos teus filhos, para o bem dos filhos dos teus filhos, para o bem da tua casa, para o bem da sociedade. O Senhor fará bem àqueles que o amam de todo o coração e que não tem outro Deus além do único e verdadeiro Deus. O Senhor nos fará tão bem. A promessa que nós podemos rogar a Ele nos dias da nossa angústia. Não há melhor coisa, não há coisa mais preciosa do que essa. Fazendo isso, nossa alma é guardada da idolatria. Tendo sido guardada da idolatria, a nossa alma é preservada eternamente. Eternamente. Porque o Senhor nos livrou da condenação da escravidão que estávamos sob ela no Egito. E foi assim conosco. Quando nós somos salvos pelo Senhor, os nossos filhos agora, por que nós fazemos isso? Lembra em Êxodo 12, quando ele institui a Páscoa? Teus filhos vão perguntar: o que é isso? Você vai dizer a ele: o Senhor nos livrou da escravidão do Egito. Você vai dizer aos seus filhos isso. Essa é a verdade que nós vamos dizer aos nossos filhos. O único e verdadeiro Deus nos libertou da morte eterna por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ali eles foram libertos por Moisés, que tipifica Cristo, que nos libertou não do Egito, mas de Satanás, a quem Faraó tipificava. Ele destruiu os nossos inimigos e nos pôs em liberdade e nos deu o mesmo mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o que mais? No teu coração, e ensinarás aos teus filhos. Nós temos uma maneira de preservar a sociedade e a nossa família. Essa é a maneira, não tem outra maneira. O conservadorismo necessariamente é isso aqui: seguir o que o Senhor nos ensina segundo a sua lei. Mas deixa eu me dirigir a você como pai, que certamente percebe na sua própria vida falhas, e às vezes olhando para as suas falhas e os seus erros, porque se eu atribuo os meus filhos de estarem na presença de Deus hoje à perfeição do meu trabalho, eu não entendi muito bem a graça do Evangelho. Eu poderia ter feito tudo o que era para ser feito se o Senhor não tivesse misericórdia dos meus filhos. Estariam todos perdidos. Mas talvez você cometeu erros profundos nesse processo. E você olha para sua casa e diz: meu Deus, eu pequei. E você vai a Deus em oração, ao Deus da misericórdia e da graça. Não me conceda, Senhor, o que minhas mãos trabalharam para receber. Usa da tua misericórdia para comigo.
eu pequei contra o Senhor. Socorre o coração dos meus filhos. Ajuda-me. Certamente é o único caminho para aqueles que não têm mais domínio sobre os seus filhos. É rogar pela misericórdia de Deus. Mas também para os filhos que talvez não tiveram todas essas instruções, mas e aí hoje se valem dessa falta para justificar os seus pecados. Entenda, os pecados dos seus pais são uns, os seus são outros. Você vai responder individualmente pelos seus próprios pecados, e você precisa se arrepender dos seus pecados, porque você não é ignorante quanto a essas coisas. Você sabe o que deve fazer, você tem de fazer. Você sabe em quem tem de confiar, você tem de confiar nele. Você não tem mais o que fazer. Você não tem justificativa diante de Deus. Porque lá no capítulo 9, quando eles adentrarem na terra prometida, como eu disse no início, Deus vai dizer a ele: não foi por causa da tua justiça, foi por causa da minha misericórdia. Não foi porque vocês são perfeitos, é porque eu fiz um pacto com vocês. Essa é a lógica da revelação. Mas vocês que são jovens agora e estão constituindo famílias e querem ter filhos, vocês que ainda pretendem casar, lembre-se disso. Guarda primeiramente o teu coração. Conhece a esse Deus como ele se revela na Escritura e o ame como ele é, totalmente, completamente, em todas as áreas da sua vida. Então você vai poder em casa instruir a sua esposa, instruir seus filhos em verdade como essas. A igreja no Brasil tem passado uma crise muito forte. Mas lembre-se, os problemas da igreja são os problemas da família. Os problemas que você tem na igreja são os problemas que você tem em casa. Nós precisamos restaurar a centralidade, a indivisibilidade do ser de Deus, o Deus único. Precisamos restaurar isso no nosso ensino. O Deus triuno, o Deus na segunda pessoa da Trindade que se fez homem. E essa verdade restabelecida, ela produzirá, sem dúvida alguma, necessidade de aplicar isso para a nossa família, na nossa casa. As nossas igrejas serão fortes quando as nossas famílias forem fortes em princípios como esse. Somente assim nós veremos a diferença da igreja evangélica no Brasil, quando a nossa casa for do Senhor completamente. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, pelo